Porque quando você chegou aqui, o Senhor já estava. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia na tua casa, junto com os nossos irmãos em comunhão, Pai. Que o Senhor encontre nessa noite lugar no nosso coração, Pai, que o Senhor nessa noite encontre espaço, Pai, aqui neste lugar, para o Senhor agir, para o Senhor habitar, Pai. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Senhor, sacia, Pai, a sede da nossa alma. Senhor, se por acaso, Jesus, alguém entrou aqui triste, que a tua presença possa alegrar. Senhor, se faz presente aqui, Jesus. Recebe toda a honra, recebe toda a glória. Em nome de Jesus, nós queremos dedicar este culto a Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Galera, só para a gente relembrar as orientações por conta dessa pandemia, a gente está utilizando apenas um banheiro, tá? Apesar desse aqui estar funcionando, a gente está usando apenas o banheiro lá da frente. A gente está evitando ficar muito pertinho, se beijar, se abraçar, toque só assim, né? Ou o cotovelo. Então, é só relembrando. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que já passou. Às vezes a gente acha que já está normal, mas infelizmente ainda não. Então, enquanto não fica normal, a gente segue as orientações e continua orando por essa vacina, continua orando, clamando a Deus pela cura da nossa nação, amém? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar pra gente. Se tiver alguma dúvida em relação às orientações, pode chegar na gente de cantinho e perguntar. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? E, de novo, tá fraco? A minha frasinha clichê, né? Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Quem veio disposto a ter um encontro com Deus aqui hoje? Acredito que ninguém saiu da sua casa em vão só para vir assistir um culto e voltar do mesmo jeito, né? Então vamos clamar por um encontro com Deus, amém? Vida fases de certeza, tempo obscuro de tristeza. Quando a dor vem bate forte, parece inevitável a morte. Sentimos medo de sofrer, bem machucados de viver. Não conseguimos ver saída. Pra que viver, pra que a vida? O coração não se entende, a depressão está à frente. De rápido que se amargo como absinto. Sinto que o céu está fechado, o vento contra me atinge. Não há ninguém que disso escape. Mas onde estás que não te vejo? Creio nisso, hein? Eu preciso crer que Ele pode dar a vida ao morte. Não há situação que não resolva. Criou o céu e a terra, saberá me dar um norte. Beca teve encontro, Jacó teve um encontro, a samaritana teve encontro com Deus. E ter um encontro, eu preciso de um encontro. Hoje eu clamo por encontro, meu Deus.
teve um encontro, a samaritana teve encontro com Deus. Eu preciso de um encontro. Hoje eu clamo por encontro, meu Deus. Desesperado grito, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Desesperado grito, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Hoje é noite da gente deixar tudo aquilo que prende a gente, sabe? Deixar tudo aquilo que impede a gente de sentir a presença do Espírito Santo. E falar, Deus, eu não tenho nada para te oferecer hoje, a não ser um coração totalmente quebrantado. Mas vem de encontro comigo. Venha de encontro aqui essa noite, porque eu preciso sentir a tua presença. Então, feche os teus olhos, se conecte diretamente ao trono do Pai. E peça a Ele. Peça, clama, porque Ele vai te atender. Ele vai fazer você sentir a presença dele aqui neste lugar, amém? Desesperado grito, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Desesperado grito, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Hoje ele veio, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Hoje ele veio, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Hoje ele veio, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Declare isso. Hoje ele veio, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Hoje ele veio, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Hoje ele veio, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos pedir pelo fogo do Espírito Santo, amém?
o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Só faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em teu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Só faz arder teu fogo em meu coração. 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 Vem com tua chama queimar, faz o fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz o fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz o fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz o fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Queremos mais, queremos mais. Oh Deus, oh Ele, vestido em glória, está passando por
Sinto o teu perfume, o teu espírito flui. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o teu perfume, o teu espírito flui. Jesus, majestoso, eu me prostro ante a ti. Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Jesus, majestoso, eu me prostro ante a ti. Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Vem, 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 queremos mais, vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o teu perfume, o teu espírito flui. Ele está aqui. Vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o teu perfume, o teu espírito flui. Jesus, majestoso, eu me prostro ante a ti. Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Jesus, majestoso, eu me prostro ante a ti. Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e ave mim. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, e era de mim, és santo. Como a criação eu canto,
Faça em mim. 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 Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda uma geração, tua família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Tua presença seja em ti e te segue, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte, ele é forte, pelo dia, pela noite, na vida e caída, não chorares, não sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte. Amém. Amém. O amor de Deus seja sobre ti, sobre toda a geração, a família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Tua presença seja em ti e te serve, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte, ele é forte. No dia, pela noite, em família, em caída, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte.
as ofertas. A graça e a paz. Amém? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando nessa noite? Todos rostinho conhecido, né? Mas é importante, né, irmãos, que a gente também pergunta se tem alguém nos visitando. Porque isso aí também é muito importante para o reino do Senhor Jesus. Então, já que não tem ninguém nos visitando nessa noite, mas o importante é que vocês estão aqui. E o principal convidado, nosso Senhor Jesus, antes de nós estarmos aqui, ele já se fazia presente. Amém, amados? Então, também como faz parte ao culto do Senhor, nós vamos estar falando sobre as ofertas e os dízimos nessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia, uma passagem já bem conhecida na minha Bíblia, na sua também, que é em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Bem curtinho, né, irmãos? Vou ser bem breve, né? Para não tomar também o tempo do culto, mas é porque faz parte ao culto do Senhor. Qualquer ministério que você for, seja a Igreja Batista, Restauração da Família, ou qualquer outro culto que você for, esse momento vai ter que ter. Se não tiver, irmãos, a gente também tem que respeitar, né? Mas aqui como tem, então nós vamos estar fazendo a parte dos dízimos das ofertas. Se você já abriu, eu já vou estar lendo para não tomar o tempo, como eu disse aqui. Amém, amados? Então diz assim a palavra do Senhor Jesus no livro de Lucas. O título na minha Bíblia e na tua está assim também: a oferta da viúva pobre. E inicia assim para mim e para vocês, amados. Versículo 1. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Versículo 2. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. No 3, amada igreja, para mim e para você, fala assim: e disse, em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Versículo 4, amada igreja, para concluir. Todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu todo o seu sustento, o que tinha. Amém, amados? E hoje, trazendo para os dias atuais, como eu e como a amada igreja olha e analisa uma passagem dessa. Isso, irmão, é para mim e é para vocês refletirem também. Para o pessoal que está em casa nos vendo pela live. Isso é para todos que somos o corpo da igreja de Cristo. Que exemplo, irmãos, deu essa viúva? Ela poderia ter dado mais? Poderia. Mas a Bíblia não aumenta e nem acrescenta o que está escrito aqui. Ela deu tudo que ela possuía. Pode ser que hoje eu venha pôr a mão no meu bolso, eu acho só apenas uma moeda. Mas eu creio que o Senhor vai receber, porque Ele sabe que aquilo ali eu estou dando com amor à obra dEle. E aquela viúva, ela não se hesitou ao fazer esse gesto. E a Bíblia também relata que foi a melhor oferta recebida pelo nosso Pai. Você sabe por quê, irmãos? Porque ela deu de coração. Ela não mediu esforço. Às vezes, eu me coloco na posição também. Nós medimos esforços até para estar na casa do Senhor. E se falar em tocar no teu bolso, aí eu vou machucar. Aí eu vou ser duro com você. Meu irmão, você não é obrigado a dar nada. A dar nada você não é obrigado.
Mas esse salão aqui, nós temos que sustentar. E conta comigo, e conta com cada um de vocês que aqui estão, para manter isso aqui aberto. Irmão Edson, do que você está falando eu não estou entendendo. Quem é dono da prata e do ouro é o Pai. O Pai sustenta assim, irmãos, porque Ele é dono da prata e dono do ouro. Mas se cada um de vocês não fizer a sua parte, você pode ter no seu coração sim, que essas portas abaixam sim. Ela não abaixa com a permissão dele, mas se nenhum aqui abençoar a casa do Senhor, ela não fica aberta. Ela fica aberta porque tem plano para essa obra. E o Senhor está na frente dessa obra. Mas eu tenho que ser tocado. Cada um de vocês aqui tem que ser tocado. Meu irmão, se você tem o teu trabalho, é porque Ele que te concedeu. Se você fez uma faculdade de 5 anos, foi porque Ele também te ajudou. Porque quem te capacita é Ele. Mas a minha parte, a tua parte, a parte de cada um aqui, quem temos que fazer somos nós, viu, irmãos? Isso não é para ofender ninguém, porque graças a Deus aqui somos todos maduros. Mas para a porta estar aberta, eu tenho que contribuir, você tem que contribuir, que seja, irmão, como a oferta da viúva pobre. Mas você tem que aprender a contribuir na casa do Senhor. Amém, meus amados? Está ali no telão, né? É muito importante a gente estar frisando. A semana passada eu não falei, mas é muito importante, né, meus irmãos? Porque para vocês que estão vindo aqui, então vocês estão acompanhando, vocês sabem como é o procedimento. Você vai levantar a tua mão, o nosso amado diácono da igreja vai estar ali para recolher e ele vai estar passando para recolher. Os que estão em casa, para não ser repetitivo, irmãos, está ali no telão, bem grande, em letras bem grandes ali, ó. Contribua, Igreja Batista Restauração da Família. O CNPJ é o 13046 964 1000 ao contrário, tracinho 12. Banco do Brasil S.A., agência 4699, tracinho X, conta 20138, tracinho 3. Muito obrigado para vocês que estão assistindo aí na live. Muito obrigado para aqueles que têm contribuído. Claro que a gente entende que vocês são de área de risco. Vocês não podem estar vindo, por isso que o nosso irmão se preocupa de estar passando, a nossa irmã está sempre apresentando essa live para vocês, porque eu já estive do outro lado também. Eu não só estou comentando isso, porque hoje você está do lado de lá, e não isso pode estar presente, mas nós somos corpo e nós estamos todos juntos. Amém, meus irmãos? Ficou bem entendidinho? Graças a Deus, eu fui bem ético com vocês. Não falei para ofender ninguém, mas essa é a palavra do nosso Senhor Jesus para todos nessa noite, amém? O meu envelope daqui também, meu irmão, pode vir pegar fazendo favor. Meu melhor amigo e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. E eu não vejo um outro amor como
outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. E eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Amém, irmãos? É para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu só vou fazer uma oração pelas ofertas e pelos dízimos. Quem vai estar trazendo a palavra é o pastor Samuel? Oséias. Amém, amados? Seguido, o pastor Oséias já vem se chegando para cá, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, irmãos, para nós poder abençoar as ofertas e os dízimos dessa noite. Amém? Pai amado, ainda na tua presença, Senhor, nós já agradecemos a ti pelos louvores, pelas ministração, pela vida dos nossos irmãos que se encontram presentes aqui na tua casa, Senhor. Por cada um que pôde contribuir com as suas ofertas e com os seus dízimos também, Pai. Abençoa cada um que pôde contribuir. Para os meus irmãos, as minhas irmãs que não puderam contribuir nessa noite, que o Senhor conceda uma rica oportunidade na vida deles. É somente o que eu te peço e já te agradeço, no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Pastor Oséias está aqui, servo do Senhor, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, para o meu coração e o coração da amada igreja. Amém, amados? Graça e paz, igreja. Deixa eu me acomodar aqui. Queridos, tudo bem com vocês? Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Jonas. Graças a Deus. Ministração maravilhosa.
tivemos uma oportunidade de estar adorando o nosso Pai Celestial, com louvores maravilhosos, declaração de louvor, mensagem de cada música, muito bonita. Queridos, livro de Jonas, quem abriu, diga amém. Vamos ler os dois últimos versículos. Do capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11. Jonas, capítulo 4, os versículos 10 e 11. Diz assim a palavra: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste nascer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esta é a pergunta que Deus finaliza este livro de Jonas, direcionando para o profeta Jonas. Queridos, nós vamos fazer uma reflexão nessa noite sobre um tema que eu proponho, que é o seguinte: a crise gera oportunidades e revela a nossa essência. Ao mesmo tempo em que a crise, ela gera oportunidades, na crise também, muito obrigado, irmão, se revela a nossa essência. O que nós temos de melhor ou o que nós temos de pior. Crise, falar em crise nos dias de hoje é muito fácil. Porque não falta temas, não faltam fatos, situações para motivar, pautar esse tema. Principalmente quando nós estamos vivendo uma pandemia de proporções mundiais que abalou não só a economia mundial, mas inclusive a expectativa individual, coletiva e familiar de muitas pessoas. Sem falar também daqueles e daquelas que sofreram ou que continuam sofrendo os efeitos avassaladores desse vírus que deram o nome de Covid-19. Então, falar em crise nesse contexto é muito propício. E este livro de Jonas, que alguns historiadores o datam do século 8 a.C., na época do reinado de Jeroboão II, ele é o principal livro que os judeus estudam, leem, releem neste mês de setembro. Porque o mês de setembro, para o início do mês de outubro, no calendário judaico, comemora o fenômeno histórico mais importante para a cultura hebraica, que é a festa do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Então, neste mês, os judeus se debruçam, pautam nas sinagogas, nas suas casas, a leitura do livro de Jonas, do capítulo 1 ao capítulo 4, e fazem as suas reflexões, e fazem as suas meditações diárias. Porque o Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão, ele se encontra ilustrado no livro de Jonas, do capítulo 1 ao capítulo de número 4. Como é uma história que muitos de nós já conhecem, dificilmente alguém não tem contato ou não conhece a história de Jonas. É difícil a gente conversar com alguém que alguém não tenha algum nível de informação ou não saiba alguma coisa sobre esse livro.
Geralmente, a questão do grande peixe, de uma baleia, né, de um bicho do mar que engoliu um profeta, isso acaba fazendo parte da cultura popular, inclusive. Sem, na maioria das vezes, o pessoal saber a minúcia, saber o contexto, conseguir captar ou assimilar qual que é a mensagem que Deus traz para a sua igreja, qual que é a mensagem que Deus traz individualmente para cada um de nós. Queridos, a palavra crise, que tem lá a sua origem na cultura dos gregos, ela é um nome, um conceito que é dado para uma fase crucial de um processo de conflitos. Aquele momento onde a pessoa tem que decidir entre a vida e a morte, entre ir ou ficar, chama-se crise. Porque, na verdade, a crise se dá na escolha. Porque se não tivesse opções e a escolha fosse única, não seria uma crise. A crise se dá exatamente quando você tem alternativa para decidir. E você se sente levado por sentimento, por N fatores internos e externos, a escolher uma saída. E às vezes, a escolha é aquilo que mais mexe com o ser humano. Um momento de crise, queridos, é um momento onde a estrutura, aquela organização, aquela ordem que nós estamos acostumados, que nós estamos estabelecidos sobre ela, o que a crise faz? A crise dá um balanço, chacoalha, a crise desestabiliza, a crise tira o terreno, tira a base de sustentação. A crise cria um caos, seja do ponto de vista social, do ponto de vista subjetivo das pessoas. E muitas pessoas acabam, por falta de habilidade, de desdobramento, de maturidade, de conhecimento, muitas pessoas acabam perecendo na crise, acabam, muitas das vezes, naufragando diante de uma crise, sem perspectiva. E o que é que tem a ver crises com o livro de Jonas, com a vida de Jonas? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque, além de Jonas trazer em si uma crise pessoal, ele é jogado ou lançado num contexto de crise de um povo, de uma nação. E, ao mesmo tempo, ele desenvolve uma crise com Deus. E, nesse contexto, esta crise vai revelar o interior, as vísceras de Jonas. Quem ele realmente era. E o conhecimento que ele tinha do Deus que ele dizia, ou que ele afirmava servir. Apareceu na crise. Por isso que a crise, ela, ao mesmo tempo que nos dá a oportunidade de repensar, avaliar o passado, o presente, para tomar decisões para o futuro, ela também revela a nossa identidade. Ela revela a nossa essência. Porque as aparências, no momento, no contexto de crise, todas elas caem por terra. As ilusões, no contexto de crise, caem por terra. O que fica é a essência. A crise, ela esmaga o indivíduo e vê o que sobra. É um processo muito semelhante ao que acontece no processo de se fazer o azeite. Vocês sabem que a oliva produz a azeitona e a azeitona produz o azeite. Amém, igreja? Mas não é tão simples assim. É simples? Não é. Não sei se vocês têm informação, mas para cada 1 litro de azeite, você tem que ter, em média, 10 quilos de azeitona. O azeite é a essência da azeitona. Para se ter esta essência,
que é o que tem mais valor. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Querido, o que tem mais valor no ser humano é a sua essência. A aparência fica tudo para trás no processo de crise. Porque muitas das vezes Deus produz a crise, nos coloca num ambiente de crise, para que a essência se revele. Para aquilo que de fato tem valor prevaleça. E aquilo que é ilusório, aquilo que é aparato, superficial, secundário, venha se perder no processo de crise. Tanto que em algumas versões da palavra crise significa refinamento. A própria palavra crise traz essa conotação de refinamento. E algo muito parecido com o processo de refinar o ouro. Porque pega o ouro bruto, cheio de impurezas no meio ambiente, no meio em que ele está inserido, e o processo de lapidação se chama crise também. É o processo de purificação para que o verdadeiro ouro apareça, dê seu brilho, e o valor do ouro apareça nesse processo de crise, de lapidação. Amém, igreja? Então a crise revela a nossa essência. A azeitona, ela passa por aquele processo de esmagamento, pelo um processo onde tudo que é superficial, que é aparente, se perde, e para cada azeitona cai uma gotinha de azeite. E 10 quilos de azeitona se faz 1 litro de azeite. Se você chegar perto de alguém que lhe oferecer, alguém que te aborda na rua, com um saco de 10 quilos de azeitona, e perguntar se você quer comprar por 10 reais, talvez você fale assim, cara, mas o que eu vou fazer com 10 quilos de azeitona na minha casa? 10 reais até que é um preço que dá para pagar, mas eu vou fazer o que com isso na minha casa? Mas você com 10 reais não compra 1 litro de um bom azeite no supermercado. Por quê? A essência tem mais valor do que a aparência. E o que Deus quer de cada um de nós é a essência. É o que está dentro. Que muitas das vezes acaba sendo corrompida ou contaminada com as aparências, com as ilusões, com aquilo que a gente quer ser, com a expectativa da sociedade ao nosso respeito, com a expectativa da própria família ao nosso respeito, e às vezes a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa essência. Para agradar homens, para tentar passar uma outra ideia que nós não somos, mas o que Deus espera de mim e você é a essência. Lembra daquele diálogo lá na época que foi escolher o rei de Israel? Não atente para a aparência. E muitas das vezes Deus nos coloca nesse processo de crise para que a nossa essência verdadeira apareça. Quem sou eu de fato? O nível de relação que eu tenho com Deus de fato, para que Deus faça uma cura, querido. Não é que na essência Deus vai encontrar um ser perfeito. Na essência Deus vai encontrar o Oséias, o André. Efetivamente e verdadeiramente. Talvez com os nossos defeitos, mas para que Deus venha iniciar um processo de cura, eu tenho que passar por essa crise, para que a minha essência se manifeste e Deus venha atuar e venha com o seu remédio, com o seu antibiótico para curar nossas doenças. Amém, igreja? E não foi diferente, porque Jonas aqui, um profeta, que do ponto de vista humano, ele é classificado como um profeta menor, um entre os 12. Mas se a gente pegar os grandes profetas que são referenciais na Bíblia, que a gente prega, referencia sempre a vida deles, pega lá Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, os grandes profetas, você vê que Jonas tem pouco daquelas características daqueles outros profetas. O Jonas é uma história muito típica, muito excepcional na Bíblia. Né? Tanto que os judeus utilizam como uma grande metáfora para ensinar e reviver o grande Yom Kippur, como se ilustrasse essa relação da expiação, do perdão, da misericórdia
incondicional, sem limite do amor de Deus para com a humanidade, independentemente das nossas circunstâncias e condicionalidades. A história, ela é muito simples. Como todos nós conhecemos, Deus, no capítulo 1 de Jonas, paga uma missão para Jonas. O versículo 1 fala o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado, subiu até mim. Deus falando para Jonas. Deus deu uma missão para Jonas. Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia Nínive. Jonas sabia que o profeta, vocacionado, escolhido, selecionado por Deus, ele tem que necessariamente ser a boca de Deus no mundo. Ele tem que ser o interlocutor entre a terra e o céu. A mensagem de Deus que vê tem que repassar para o povo. Tanto que a tradução para o nome Jonas significa pombo. Na nossa linguagem cotidiana, num dito popular, aquela ideia do pombo correio. Daquele que vai levar uma mensagem. Daquele que vem com uma mensagem para levar para o povo. E o que faz Jonas, segundo o texto da palavra? Ele escolhe seguir o seu próprio caminho. Ele não vai levar a mensagem de Deus. Deus disse, Jonas, vai pregar para o povo de Nínive. Tem muito pecado naquela grande cidade. E Jonas fala o seguinte, eu vou seguir o meu caminho. E o texto diz no capítulo 1 que ele foi para Tarsis, pegou o navio e foi para o destino contrário. Deus falou, vai para a direita. Jonas, eu vou para a esquerda. Eu vou seguir a minha vontade. E Jonas vai, entra no navio, paga pela passagem. Ninguém sabia quem era Jonas. Ele vai para o porão do navio. Chega lá, arruma um lugar, vai dormir tranquilamente. O texto diz que Deus mandou uma tempestade que levantou as águas a ponto de colocar em risco o navio. Um vento muito forte, os marinheiros desesperados. E Jonas dormindo tranquilamente. Num dado momento, alguém desce para o porão do navio e encontra Jonas totalmente indiferente ao que estava acontecendo em cima. E pergunta, você não sabe o que está acontecendo? Como que nós estamos quase a perecer de morte e você aí dormindo tranquilamente? Aí leva Jonas para a parte de cima e Jonas fala, é o seguinte, rapaz, eu sou a causa desse problema. Vocês estão prestes a morrer por minha causa. Porque eu estou fugindo da presença de Deus. Porque Deus mandou eu pregar em Nínive, eu decidi que não vou pregar em Nínive. E por minha conta, por minha causa, Deus está sacrificando esse navio. Aí o povo, que não tinha temor a Deus, que adorava outros deuses, fala o seguinte, mas como que você pode fazer isso com o seu Deus? Se o seu Deus é o Deus verdadeiro, único, soberano, que tem poder sobre céu, água e mar, como que você pode afrontar a vontade de um Deus como esse? Você é terrível. Você saiu da graça e está trazendo uma desgraça para a nossa vida. Queridos, quando nós fugimos da graça de Deus, quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós não cumprimos a missão que Deus nos confiou, naturalmente, nós vamos ter que pagar pelo nosso próprio bolso, por conta em risco. E quando nós não estamos debaixo da graça de Deus, nós não somos mais privilegiados
pelas bênçãos que vêm desta relação com o Eterno. Quando nós decidimos caminhar pelas nossas próprias pernas, é por nossa conta e risco. A desgraça sobreveio a um povo por conta de um servo de Deus desviado. Olha só a consequência que é. Olha só a consequência gravíssima para a vida das pessoas que é um crente desviado, fugindo da presença de Deus. E naquele momento eles lançam sorte naquele navio e decidem que Jonas é o culpado. Ele assume a culpa. Sabe o que ele faz? Ao invés de ele dobrar o joelho, pedir perdão a Deus, inclusive pedir para o capitão voltar para o porto navio, ele pede para que o povo mate ele. Ele pede para que o povo tire a sua própria vida. Na verdade, o texto vai provar que Jonas, um dos maiores conflitos de Jonas, é que ele era um depressivo. Ele era um indivíduo com depressão crônica, com potencialidade suicida. O texto inteiro vai provar isso. Que ele era um indivíduo muito mimado. Ou faz a minha vontade do meu jeito, então eu quero morrer. Um crente mimado. Eu quero desse jeito. Se Deus não fizer, eu prefiro morrer. Então a primeira tentativa dele, ele pediu para que matasse ele. Inclusive o povo, que não tinha compromisso com Deus, falou o seguinte: que Deus nos livre das nossas mãos o sangue desse homem. E jogaram Jonas no mar, o mar vem se acalmar. Deus conseguiu trazer a bonança para aquela situação, deu um livramento para aquele povo. Mas Deus também, na sua infinita misericórdia, Deus não desiste de Jonas. Queridos, as misericórdias do Senhor são fenomenais. Nós, do ponto de vista humano, nós não temos condições de entender as misericórdias, a abrangência e a profundidade do amor de Deus. No nosso senso de justiça, é confrontado com a misericórdia de Deus. E mesmo assim, Deus manda um grande peixe engole Jonas. Jonas permanece 3 dias no ventre daquele peixe. Depois Deus ordena. Depois, no capítulo 2, o Jonas vai fazer uma oração. Ele vai louvar a Deus, vai reconhecer a grandeza de Deus. Aí Deus manda o peixe, leva ele para a praia, vomita ele na praia. E no capítulo 2 vem a segunda tentativa de Deus e fala: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra aquele povo. Nesse momento, Jonas se convenceu e foi pregar para os ninivitas. Mas, querido, o que eu quero chamar a atenção da igreja nesse momento? Muitas das vezes, Deus paga para a igreja, paga para mim individualmente, paga para você uma missão, paga para você uma missão para atender uma expectativa de Deus de salvar alguém, de curar alguém, de cuidar de alguém, mas ao mesmo tempo Deus está cuidando de você. Deus usa uma situação concreta para fazer um tratamento individual no Jonas. Vocês vão perceber no livro de Jonas que quem estava precisando ser salvo era Jonas, não o povo. O povo idólatra, povo perverso, com a tradição de muita violência. Mas Deus estava trabalhando para salvar Jonas dele mesmo. E o povo foi por consequência. Para salvar Jonas da sua depressão, para salvar Jonas do seu senso raso de justiça, de achar que Deus deveria fazer aquilo que ele quer. Para salvar Jonas do suicídio, das tentativas de tirar sua própria vida. Para fazer Jonas enxergar o tamanho das misericórdias do Senhor, que vão para além dos nossos muros de conceitos, preconceitos, da nossa visão reduzida, de que Deus não se encaixa em qualquer lugar, de que Deus não se encaixa na nossa visão míope, de que Deus é soberano, Ele é Senhor,
Ele decide o que quer fazer, como quer fazer, a hora que quer fazer e com quem quer fazer. E a vontade de Deus é soberana. E não há quem impeça a sua vontade de ser realizada. Porque Ele é soberano. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, como fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. A vontade de Deus, querido, ela é uma pura potência de realização. E ai das circunstâncias que se levantarem contrárias. Porque ela vai prevalecer. Não há nada que impeça o avançar, o realizar da vontade de Deus. Pode ser as leis naturais, como era o caso aqui dessa história. Porque Jonas permanecer 3 dias no ventre de um grande peixe, isso é contra qualquer expectativa humana. Isso é contra as leis naturais. Se a gente for seguir a lei natural, o indivíduo não consegue ficar embaixo d'água sem oxigênio mais do que 10 minutos. Quase que um indivíduo comum, como eu e a maioria aqui, não consegue ficar 5. Quem tem mais treinamento consegue um pouco mais. Mas sem o oxigênio, nós não conseguimos ficar muito tempo embaixo d'água. E o texto diz que Jonas ficou no ventre de um grande peixe 3 dias e 3 noites. Contra a ciência. Mas pela fé nós acreditamos que Deus tem poder. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Deus tem poder de manter? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque o mesmo Deus que tem poder de deixar uma criança 9 meses na barriga de uma mãe, enclausurada, naquele ambiente fechado, claustrofóbico, né? E mantém 3 dias e 3 noites, é fichinho. Para o nosso Deus. Isso é para quem acredita em milagre. Para quem acredita que o nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus que criou as leis da natureza e tem controle sobre ela. Ele provou isso. Poder sobre o mar e sobre as leis da natureza. E no capítulo 2, Jonas vai lá. Ele passa 40 dias pregando na cidade. De canto a canto. Vocês são pecadores. Vocês estão pecando muito. O pecado de vocês alcançou o trono do Pai Celestial. Deus vai destruir vocês. Percebam que Jonas, ele agravou a mensagem de Deus. Porque Deus pediu só para ele pregar, não foi isso? Ele já chegou falando que Deus ia destruir a cidade. Ele estava com um pouco de ódio no coração. Vocês vão perceber que esse profeta, ele foi além. Ele tinha questões individuais nele de vingança. Ele queria se vingar daquele povo. E ele queria não o perdão do povo. Ele não queria o povo arrependido. Ele queria ver o povo destruído. Ele queria ver as crianças destruídas, as mulheres e os homens. O profeta Jonas. Por isso que Deus estava trabalhando, queridos. Porque o amor de Deus, ele não tem fronteira. O amor de Deus não tem barreiras. Isso serve para a gente, porque muitas das vezes aquela pessoa que nos irrita, aquela pessoa que nos incomoda, aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, vamos pegar aqui aquelas pessoas que vivem nos presídios, que cometeram crimes gravíssimos, crimes perversos, aquele vizinho que tanto nos incomoda, geralmente a gente ora para que Deus faça uma intervenção, mas nunca é no sentido de Deus restaurar, perdoar, salvar, trazer aquele povo para a nossa igreja, né? É para a gente se livrar dele o mais rápido possível. E o amor de Deus não é assim. Deus está provando para Jonas, eu não sou assim. Eu não penso como vocês. Porque se eu pensasse como você, Jonas, você estaria destruído imediatamente. Porque você pisou na bola, você é pecador. Você fala uma coisa e faz outra. Você não obedece a minha mensagem. Você não leva o meu recado quando eu mando levar. Agora você quer que a minha justiça com você seja diferente da justiça com o outro? Se você merece perdão, merece amor, por que o seu vizinho não merece? Por que o outro não merece? Por mais perverso que seja. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoa. Talvez isso desagrade a muita gente. Infelizmente.
deveria ser um motivo de alegria saber disso. Mas muitas das vezes desagrada algumas pessoas. Porque a expectativa de muitas vezes não é a alegria do outro. E Jonas, querido, ele vai para Nínive, prega durante 40 dias. Ó, vocês vão sentir a mão de Deus. Deus vai destruir vocês. Ele não deu nem alternativa para o povo. Você não pode. Acho que ele falava o seguinte: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas acabou a chance de vocês. Eu vou ficar de longe só observando acabar lá, igual fez com Sodoma e Gomorra. Ele pregou, só que ele se surpreendeu, querido. Só que ele se surpreendeu. Porque não é com força nem com violência. É pela palavra de Deus. E nós não sabemos, ou muitas das vezes nós não damos a importância do poder que é você pregar a palavra de Deus para alguém. Ah, mas fulano já pregou. Ah, mas já veio da igreja. Ah, é ex-crente, é desviado. Não tem mais jeito, não. Mas é a palavra que convence. É a palavra quem tem de poder para levar o indivíduo para aquele processo de esmagamento, de crise, criar um caos na sua alma e trabalhar a sua essência. E o texto diz, a partir do versículo 2, que o povo, quando recebeu aquela mensagem de Deus, o povo que era incrédulo, que era idólatra, que não conhecia direito ao Deus de Israel, o Deus de Isaac e Abraão, o povo aceita a palavra. O povo põe fé na palavra de Deus. O povo acredita, o povo idólatra acredita na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. E faz, sabe o quê? Faz o que os judeus deveriam fazer e não faziam na época. Se arrepende amargamente. Do mais simples ao rei da cidade, até os animais. Houve um decreto real para que toda a população vestisse as suas vestes e vestisse de saco. Se banhasse em cinzas, que era o simbolismo de um coração quebrantado, de uma alma arrependida, na tradição hebraica do povo judeu. Primeira coisa, colocar vestes de saco, tomar banho de cinza, o povo fez isso. E isso agradou o coração de Deus, aleluia. Como que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado, hein? Deus não despreza, querido. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Porque Deus criou um caos, levou a palavra que chacoalhou a estrutura daquele povo. O povo entrou em crise e na sua essência de um povo idólatra, um povo incrédulo, se revelou alguém temente a Deus. Uma reverência que Deus não via nem em Jonas, que era profeta. Aí o texto diz que Deus mudou o decreto. Deus pode mudar o decreto ou não, igreja? Sim. Deus pode mudar o decreto. Porque Ele é Deus. Quando nós falamos que Deus é soberano, que Deus tem a soberania, o soberano está acima das leis. Ele faz as leis, mas está acima das leis. Ele pode fazer e desfazer para alcançar a sua vontade. Deus não resiste o arrependimento daquele povo. Aquele povo foi coberto com a misericórdia do Senhor. O Yom Kippur hebraico se manifestou ali, a expiação e o perdão, e Deus perdoou aquele povo. E Jonas, depois de cumprir a sua mensagem de 40 dias pregando, ele se distancia da cidade e fica lá olhando, maldizendo aquele povo, aguardando o momento de ver a cidade destruída, de ver o grito do povo por misericórdia, e ele batendo palma, dando risada de longe, no mínimo que ele queria isso, né? Quando ele fica contando aquela contagem regressiva, vou contar para ver a destruição desse povo, né? Aí quando o cronômetro zera, ele olha assim, mas cadê? Cadê a chuva de enxofre? Cadê o furacão? Cadê? Não aconteceu nada. Aí ele fala assim, eu sabia disso. Eu sabia que Deus não ia fazer isso.
Foi por isso que eu não quis cumprir a vontade de Deus. Ele começa a falar isso, justificar. Por isso que eu fugi, porque eu sabia que Deus era misericordioso. Eu sabia que Deus perdoava. Ô querido, ao invés dele ficar alegre, jubilante, de alegria, vibrando, que Deus é Deus de misericórdia, que Deus vai perdoar, que Deus visita a iniquidade do povo, e se alegrar com isso, ele começa a ficar triste. E fala o seguinte, ó, eu prefiro morrer do que viver. Olha que ponto chega. Assim, eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo por Deus. Queridos, isso também traz para nós, igreja, muitas das vezes, a gente assiste coisas na televisão de outras culturas, de outras religiões. Né? Um povo que faz mal com o missionário batista ou não. A gente viu aquele sentimento, né, de vingança, de Deus ir lá e acabar com aquele povo. Eu lembro na época do Estado Islâmico que ficava decapitando as pessoas. Dava um sentimento de por que Deus não chega lá e já arrebenta com esse povo? Porque é muito humano esse senso de injustiça, querido. Mas o que Deus quer confrontar a igreja, confrontar a minha e a tua vida, é de que a justiça de Deus não é a justiça dos homens. E graças a Deus por isso. Porque foi exatamente essa misericórdia que nos alcançou e nos salvou. Exatamente por meio dessa misericórdia. E graças a Deus, diferentemente de Jonas, nós vamos jubilar de alegria. Ainda bem que Deus não nos trata segundo a justiça humana, nem a justiça da religião. Porque uma religião sempre quer acabar com a outra. E Deus não atua segundo a justiça das religiões. Ele atua segundo as suas justiças, que muitas das vezes supera a expectativa humana. Amém, querida? Jonas se afasta da cidade. Como ele não tinha ninguém para matá-lo, ele fica no sol. Aquela região lá é muito quente. Então ele fica no sol, a Bíblia fala no capítulo 3, que o sol era tão quente que ele quase desmaiou. Mas ele não queria sair do sol. Mesmo assim, Deus falou, Jonas, tem razão, tem fundamento, tem sentido esse teu sentimento contra o povo? Ele falou, tem sim. Ele debateu com Deus. Não, tem sim, eu tenho razão, você está errado. Ele quis dizer isso. Aí Deus vai lá, dá mais uma segunda chance para Jonas. Olha o tratamento que Deus está fazendo com Jonas. Aí põe lá uma mamoeira que cresceu, fez uma sombra bacana para Jonas. Ele se sentiu confortável. Não sei se ele deu graças a Deus, né? Mas se sentiu confortável. Aí Deus falou assim, caramba, ele está gostando. Aí logo para amanhecer, Deus manda lá um verme da terra e contamina aquela árvore. E aquela árvore começa a perecer e morre e murcha rapidamente. Aí Jonas olha para cima, vê os raios solares pegando no seu corpo novamente e começa a reclamar. Oh, de novo, é só comigo que acontece isso? Estava tão bom aqui. Essa mulher aqui, que acidente que era? Merecia ser salva. Por que Deus não cuidou dela? Aí Deus fala assim, nos 2 versículos que nós lemos. Então essa aboboreira é importante para você? Ela é tão importante assim para você que você não cuidou dela, você não plantou, você não regou. Ela nasceu ontem e morreu hoje, e você está tão preocupado com essa árvore. Refletou assim. Falei assim, mas como? Se isso para você é tão importante, eu vou permitir que mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita, venham a ser destruídas, Jonas. Aí Deus deixa a grande pergunta. O livro aqui, ele acaba nessas perguntas aqui. Não tem um prosseguimento para a gente ver qual seria a resposta de Jonas. Mas Deus termina o diálogo com Jonas com uma grande pergunta. Ou seja, você dá valor àquilo que é superficial, aquilo que é passageiro, aquilo que não depende de você, não depende do seu esforço, mas as pessoas que são vidas, os animais, você não está nem aí? Será que isso também não é uma mensagem para nós, querido? Quantas das vezes você vê pessoas
Nada contra os animais. Né? Toda vez vê pessoas que dão tanto valor para um animal, que é capaz de pagar tratamento caríssimo para um gato, para um cachorro, não que eles não mereçam, mas não tem coragem de dar um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, pagar um prato de comida para um ser humano, de atender alguém no farol. Se não quer comprar lá a balinha do adolescente, do jovem, do idoso, que dê uma moedinha de R$1, de 50 centavos. O que ele vai fazer? Não importa, não depende de você. Você não tem controle sobre a vida dos outros. Mas eu dou valor muito para aquilo que é secundário, aquilo que passa. E as pessoas, Jonas. Por isso que aqui fica a grande mensagem do Yom Kippur. Deus ama pessoas. Porque Deus enviou seu Filho. Ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama pessoas. Deus cuida da natureza, mas Deus ama pessoas. Deus enviou seu Filho como sacrifício maior do Yom Kippur, como expiação maior para resgatar toda a humanidade perdida que não valia nada. E eu e você estamos inseridos nisso. Não somos diferentes. O melhor de nós não tem condições de falar para Deus, eu mereço. Nós fomos banhados, abraçados pela graça do nosso Pai Celestial, pelo amor, pelas misericórdias do Senhor. E para finalizar, querido, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler os versículos 22 e 23. Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra: as misericórdias do Senhor não têm fim. Grandes são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, grande é a sua misericórdia. Querido, fique em pé, querido. Amados, nós estamos vivendo um momento de crise, como eu iniciei falando para vocês. Uma crise que abalou o mundo, abalou as estruturas humanas, chama-se Covid-19. E a crise não é só para mostrar e revelar a impotência humana, a impotência da ciência humana, do conhecimento humano, a fragilidade humana. Ela é também para chamar a igreja para uma grande responsabilidade. Porque muitas das vezes, o número de pessoas que morrem diariamente por Covid-19 é superado em 5, 6 vezes mais de pessoas que morrem nos hospitais por outras doenças, pessoas que morrem na criminalidade, pessoas que morrem no genocídio, e a gente nunca deu atenção a isso. E agora a gente fica muito preocupado quando uma pessoa morre de Covid. Aí Deus fala o seguinte, que incoerência da igreja, né? Se uma pessoa que morre de Covid é muito importante, e as 60 mil pessoas que morrem por ano só da violência urbana, e as 60 mil pessoas que morrem de acidente de trânsito não tem importância? E as pessoas que estão morrendo na África e muitos países da Índia, asiáticos, por fome, não tem importância para a igreja? Nós ficamos esse tempo todo insensível com isso? Deus também está tratando a igreja. Deus está chacoalhando a nossa vida enquanto povo de Deus, para que a nossa essência se revele verdadeiramente e coerente com a palavra. Se uma pessoa que morre de Covid é importante, as outras que morrem de tiro também é importante. As outras que morrem de crack são importantes. De doenças são importantes. Todas as pessoas são importantes para Deus. E Deus prova também que Ele tem o controle e dá a segunda chance. Queridos, esse vírus só não devastou a humanidade porque Deus
ouvir o clamor da sua igreja. E o clamor de muitas pessoas que não acreditavam em Deus, de pessoas incrédulas, idólatras, que começaram a orar. Muitas pessoas começaram a falar: ai meu Deus, e agora? Por quê? A morte bateu na sua porta. Muitas orações. E foi uma intervenção de Deus, sim. Porque as previsões iniciais deste vídeo era para devastar a terra. Mas Deus provou quem tem o controle. Deus provou a sua soberania sobre os fenômenos naturais, sobre o destino da humanidade. E Deus provou para todos nós que Deus ama pessoas. E que Deus dá a segunda oportunidade, dá a segunda chance. Se eu e você, em muitos momentos, podemos ser identificados como Jonas, que Deus manda pregar, a gente não prega. Deus manda levar a mensagem, a gente não leva. Deus manda evangelizar, para teu carro, leva uma palavra para aquele morador de rua. A gente fala assim: caramba, mas eu estou com tanta pressa, tenho que comprar uma pizza, pegar uma pizza para minha família, tenho um monte de coisa, né? Amanhã eu volto aqui, ele vai estar aqui novamente, eu prego para ele. Ou então outra pessoa mais preparada pode pregar para ele. A gente está sempre fugindo de levar a mensagem de Deus quando Deus pede, querido. E aprenda uma coisa nessa noite: aquilo que Deus pede para você fazer, é que Deus quer fazer primeiramente em você. Porque não é o mendigo que precisa da palavra, muitas vezes é você que precisa que aquela palavra que você vai pregar faça um efeito em você. Antes de salvar os ninivitas, Deus queria salvar Jonas. Antes de perdoar os ninivitas, Deus queria perdoar Jonas. Antes de dar a segunda chance para os ninivitas, Deus deu várias chances para recuperar Jonas. Por isso que o Yom Kippur, ele consegue se manifestar e se concretizar nesse texto. O perdão de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas omissões, Deus nos dá a cada manhã uma nova oportunidade. Querido, Deus tem controle da situação. O que está acontecendo, muitas das vezes, a crise, não pense que Deus está insensível, ou Ele não está vendo, que os seus olhos não estão enxergando a sua situação, que os seus ouvidos não estão ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo, Ele está trabalhando em vez de trabalhar em você. Porque tenha certeza que depois de uma crise, você sempre sairá mais forte. Você estará mais resiliente para enfrentar os novos desafios. A sua fé, ela será afirmada, porque você vai saber que isso, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios recursos, você não vai sair. Mas você vai confiar no poder de Deus, no poder interventor de Deus, capaz de mudar as leis naturais para salvar a tua vida, para dar uma segunda chance. E você vai poder cantar o hino de vitória e o hino de gratidão à ação de Deus sobre a tua vida, sobre a vida do nosso povo, em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelas tuas misericórdias, que se renovam a cada dia. Nós te louvamos, meu Pai, pelo teu poder maravilhoso, pelo teu amor que nos abraça, pelo teu amor que nos alcança, meu Pai, que nos dá a oportunidade, que renova o teu contrato de amor, de carinho, de proteção, de segurança. A tua justiça, meu Pai, que não leva em consideração as nossas vontades. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós não queremos ser um Jonas, meu Pai. Nos perdoa cada vez que nós nos posicionamos como Jonas perante a tua mensagem. E nós queremos sim, meu Pai, reconhecer o teu poder, reconhecer a tua soberania, louvar, engrandecer o teu nome, porque tu és digno de toda a honra e de toda a adoração. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, e que a tua mensagem de misericórdia, o teu Yom Kippur, venha se manifestar, que a tua igreja venha se sentir livre, meu Pai, venha se sentir perdoada, venha se sentir, ó Pai, livre para fazer a tua vontade. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.
A bagagem do passado eu carreguei e vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era condenado, condenado Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Condenado se era eu, condenado era eu. Amém. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, Oséias. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que está aqui nessa noite. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Estar refletindo durante a semana acerca daquilo que Deus tem falado em nossas vidas. Amém? Antes de nós terminarmos o culto, nós vamos apresentar o Arthur. Então, nós vamos chamar aqui a família, que é o pai Ivanildo e a mãe a Joyce. Se tiver mais alguém na família, pode vir aqui à frente, nós vamos estar orando. Vamos abençoar essa criança. Nós não batizamos criança porque nós entendemos que das tais é o reino de Deus. E nós temos por convicção de que o batismo... Pode subir aqui, vem aqui em cima. Nós temos por convicção de que o batismo é para arrependimento de pecados. É uma confissão pública daquilo que Deus já fez em sua vida.
ok? Então, o que é que nós fazemos? Nós apresentamos, oramos, consagramos, apresentamos essa criança ao Senhor, né? E vamos orar para que Deus venha dar sabedoria aos pais, para que criem essa criança, o Arthur, nos caminhos do Senhor, né? Salomão disse que quando a criança ela é criada, ensina teu filho no caminho em que ele deve andar, porque na fase adulta ele já tem essa impressão, ele já tem essa marca do que é Deus na vida dele, amém? Vamos orar então. Eu não vou pegar a criança no colo por questão de cautela, devido... Fala, vem para cá, ele quer tirar uma foto com vocês aqui, né? Por questão do Covid, então nós vamos tomar muito cuidado com isso, né, irmãos? Que Deus possa estar nos abençoando aí, como disse Oséias. Tantas outras doenças têm tirado a vida de muita gente. E vamos continuar orando para que saia logo essa vacina, né, e a gente possa estar imune. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dessa família. Pedir para que Deus realmente esteja na vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida dessa criança. Consagramos o Arthur na tua presença. Pedimos aqui toda sorte de bênçãos sobre a vida dessa criança, Senhor. Que o Senhor derrame saúde. Que o Senhor conceda, Senhor, bênçãos sem medidas na vida dessa criança. Oramos também pela vida do pai, da mãe, para que eles venham ser sacerdotes deste lar, ensinando não só o Arthur, mas essa criança também nos seus caminhos, concedendo a eles, ó Pai, sabedoria. Pedimos aqui, Senhor, que Tu dê paciência para esse casal, para que eles venham instruir essa criança na Tua presença, e que ela venha crescer e ser abençoada, e ser bênção para outras vidas no futuro, ó Pai. Nós agradecemos por essa família, no nome santo de Jesus. Amém. Parabéns, Ivanildo, parabéns, Joyce. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? Amados, nós vamos terminar o culto lembrando que terça-feira nós voltamos com as orações aqui no templo, né? Sempre repetindo para que os irmãos tomem bastante cuidado. Nós estamos fazendo a higienização da igreja, temos produtos adequados que está sendo passado no chão, né? Nós temos o álcool gel que está disponível na entrada, nos banheiros. Quando você entrar, você vê que tem um tapete lá que você vai pisar, já tem um produto que mata lá não só o Covid, mas qualquer tipo de bactéria, né? Estamos tomando todos os cuidados e parabéns para vocês que está aqui nessa noite, e você que não pôde vir, que Deus abençoe sua vida. Continue na fé que logo estaremos todos juntos. Amém? Terça, oração. Quarta, nós temos a live, que fazemos a terapia em grupo, tem sido muito bom. Na quinta-feira nós temos, de manhã, Edilene está fazendo? Terminou? Voltou a oração, então de manhã parou, né? E à noite tem o André e a Amanda que estão fazendo um ótimo trabalho, amém? Mais algum recado? Zé, vamos lá, que Deus está nos abençoando, amém? Amada igreja, que a graça de Deus, que o amor do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam em vossas vidas, desde já para todos sempre, digam amém. Está terminado em nome de Jesus.